Quero que você abra a sua Bíblia em Provérbios, capítulo de número 14. Eu gostaria de hoje trazer uma palavra para as mulheres e para as mães. Afinal, são dignas de toda a nossa homenagem aqui hoje. Mas eu queria liberar uma palavra, queria mais do que lhe dar uma lembrança, mais do que dar-lhe os parabéns. Eu recebi de Deus o dom de profetizar. Amém? Eu queria profetizar sobre todas as mamães, as mulheres, as servas de Deus aqui nesse lugar. Profetizar bênçãos, profetizar vitórias. E você pode acreditar, enquanto eu estou falando isso, no meu espírito eu já tenho um testemunho de que há um rio de Deus correndo a favor dos filhos, dos maridos, dos lares, das famílias. Satanás está sendo derrotado, demônios estão sendo repreendidos, vitórias estão sendo assinadas no céu nesta noite, para a glória de Deus. Sua família está sendo levantada e abençoada hoje. Quem crê, diga amém. Oh, o Senhor está neste lugar, você crê nisso? Provérbios capítulo de número 14. Sei que muitos fizeram aí a correria do Dia das Mães e estão aqui agora à noite. Já tivemos 2 reuniões muito abençoadas, tivemos 2 reuniões muito edificantes, que o Espírito Santo marcou a nossa vida, e nessa você será marcado também. Diz a Bíblia, toda mulher sábia, acharam aí Provérbios 14? Achou? Toda mulher sábia edifica a sua casa, mas a tola derriba com as suas mãos. Amém? Vamos ler todos juntos agora no telão, numa mesma linguagem, vamos lá? Toda mulher sábia edifica a sua casa, mas a tola a derruba com as próprias mãos. Onde estão as mulheres sábias aqui? Que Deus abençoe. Quem é casado com uma mulher sábia, dá um glória aí. Glória a Deus. Deus é um Deus de bênçãos na família. E as bênçãos da família vêm da mulher. O ventre de cada mulher é um ventre bendito. Amém? A esterilidade é uma obra de Satanás. Porque ele quer tornar a mulher estéril. Porque o ventre da mulher é uma copiadora, aonde o feito mais importante da criação se reproduz. Deus cria céu e terra. No 6º dia cria o homem com suas próprias mãos. E diz assim: façamos o homem conforme a nossa imagem e conforme a nossa semelhança. Este foi o primeiro casal criado, feito pela própria mão de Deus, dizendo: o ser humano será a minha cópia presente na terra. Então Deus transforma o ventre da mulher numa copiadora. Cada ser humano que vem ao mundo, cada vez que a mulher dá à luz a um ser humano, uma cópia de Deus está chegando na terra. Se você pensava que o seu ventre era uma coisa pequena, se você pensava que o seu ventre era uma coisa assim, sem poder ou profundidade, Deus trouxe você aqui hoje, mulher, para dizer: o que você produziu é a cópia perfeita da imagem e semelhança de Deus. O que você produziu é a imagem de Deus reproduzida dentro do seu ventre. Ora, meus amados, como é poderosa a maternidade. Como é poderoso trazer um ser humano ao mundo, sabendo que quando se coloca, Jesus disse que todo o processo pode ser doloroso, mas quando você vê o resultado, então ele é alegre, traz alegria. Eu acompanhei o parto da minha 3ª filha, da Mariana. Quando Mariana nasceu, eu estava com a Érica na sala de parto e a Érica fez a força. Mariana nasceu muito rápido. Estávamos ali, eu, a doutora, mais uma enfermeira,
E o hospital lá fazia um parto humanizado. Você participa do parto, é bem humano, assim, muito legal, muito bacana. E aí a Érica, fazendo uma força tremenda para sair a Mariana, e eu ali segurando na mão dela, e de repente a Mariana sai. E eu observei duas coisas. Meu olhar foi na saída da Mariana, nas mãos da médica, e olhei imediatamente o rosto da Érica. A Bíblia não mente. Diga para quem está ao seu lado, a Bíblia não mente. A Bíblia não mente. A Bíblia diz que uma vez que a mulher dá à luz, no instante que ela dá à luz, a alegria toma conta da sua vida, ela já não se lembra mais das suas dores. Eu olhei para o rosto da minha esposa naquele momento, e eu vi que assim que a Mariana saiu, não havia mais nela semblante de dor, não havia mais nela outro semblante, senão de satisfação, de alegria, quase que instantâneo. Ah, meus amados, a gente pode ver como Deus é fiel. Como Deus é fiel em todas as suas promessas. E a gente sabe então que trazer um ser humano ao mundo é trazer a cópia de Deus à terra. Oh, glória a Deus. Aí imediatamente a doutora pega, e a doutora fala assim, eu preciso costurar aqui agora. Pega bebê, coloca do lado ali. Aí eu, um pai prevenidíssimo, fala pai prevenido. Igual eu não tenho. A Érica é alérgica à linha normal de... Como é que é? Linha de ponto normal, sabe? A Érica é alérgica. Aí eu falei, doutora, eu trouxe para a senhora uma linha especial para a senhora costurar isso aí. A doutora parou, entrou em estado de choque e falou assim, eu já vi pai fazer de tudo, mas trazer a linha para costurar é a primeira vez. Foi porque a senhora não sabe, porque no primeiro o médico não acreditou. Costurou com linha normal. E eu tive que ficar em casa cuidando da Érica para fechar. Eu falei, isso não vai acontecer de novo, ela vai ser daqui abençoada. Queridos, a maternidade é um privilégio e uma bênção de Deus. Jesus, quando veio ao mundo, veio através de uma mãe. Maria, escolhida, separada, pequena, frágil, mas de coração grande. Escolhida por Deus para uma grande obra. Jesus não veio nas mãos de uma instituição, Jesus não veio nas mãos de uma instituição religiosa, de uma instituição política ou militar para governar o mundo. Mas veio para estar sob a tutela de uma mãe, de uma família. O presidente americano Abraham Lincoln disse assim, a mão que balança o berço é a mão mais poderosa da nação. Porque uma mãe é quem influencia e quem cria marcas na vida de seu filho. A mulher sábia constrói um futuro. Quantos podem dizer amém? Nós somos resultado da criação da nossa mãe. Nós comemos por causa da maneira como a nossa mãe cozinha. A gente se veste por causa da maneira como ela nos vestiu. Eu brincava no outro culto, falei assim, ó, eu coloco esse cabelinho de lado até hoje, mas se você pegar minhas fotos, quando minha mãe me criava, ela já colocava esse cabelinho de lado assim. Então esse cabelinho de lado eu herdei da minha mãe. E do meu pai? Do meu pai esse buraco aqui em cima que não tem cabelo. Foi isso que eu herdei dele. Veja como é a vida. Não é verdade? O jeito da gente ser, o jeito da gente falar vem da mãe. A mãe é poderosa. A mãe influencia. Não tem homem poderoso nesse mundo que não foi criado, educado e instruído por uma mãe. E eu queria que hoje falar para vocês de 3 mães especiais. Eu falei de várias no outro culto, mas esse eu queria focar em 3. E a primeira mãe que eu queria falar era a mãe de Moisés. A mãe de Moisés, queridos, ela é uma mulher fantástica. Essa mulher, chamada Joquebede, quase ninguém sabe o nome dela, mas ela se tornou a mãe de um homem poderoso. Ela resolveu dar à luz a um filho num tempo muito triste, porque mãe não vê dificuldade, mãe ela cria caminhos, mãe acredita que Deus vai abençoar a sua casa. Aquela mulher chamada Joquebede engravida no momento onde todos os filhos estavam debaixo de condenação. Na época em que Moisés nasce, o faraó havia determinado que todo menino
deveria ser jogado no rio e morto, assassinado. Então ela engravida, 50% de chance de ter uma menina e cuidar em seus braços, 50% de chance de ter um menino e vê-lo ser assassinado, vê-lo ser martirizado pelos homens de Faraó. Passam-se 9 meses, uma angústia dividindo a sua alma. Se for menina, tudo bem, mas e se for menino? Vem a hora do parto, as dores de parto começam, ela faz o seu esforço, claro, naquele momento, ela traz à luz um homem. Irmãos, pensem comigo, a alegria vem ao coração, pois gerei a luz a um filho, dei a luz a um filho, mas agora, quando ela olha o sexo da criança, é menino. Subitamente aquela alegria é roubada e entra um espírito de preocupação, porque agora ela sabe que o seu menino já nasce condenado, que o seu menino já nasce pronto para ser jogado no rio Nilo e ser comido pelos crocodilos do Nilo. Pense a alma daquela mulher, alegre por gerar um filho, mas penetrada por uma espada de condenação, sofrida por causa da notícia, é um menino, e você sabe o que a lei diz, mas diz que quando ela e o marido olham para o filho, veem nele beleza, veem nele formosura, e disse: nós não podemos entregar. Ei, eu quero aqui profeticamente transferir isso para sua casa e para os seus filhos. Quem sabe há uma sentença já do mundo, dizendo: esta geração está perdida, esta geração está acabada, mas você não gerou filhos para calamidade. Os nossos filhos são herança do Senhor, e são bênção do Deus eterno, para minha casa e para a sua casa. Quantos podem dizer amém nesta noite? Ela toma uma posição poderosa. Não só mães, mas pais, eu desafio vocês hoje: não entreguem os seus filhos. Eu não entregarei meus filhos a Satanás, eu não entregarei meus filhos ao mundo, eu não entregarei meus filhos ao pecado, eu os guardarei debaixo da minha oração todo dia. Eles decidem guardar a criança, trazê-la para si, protegê-la, guardá-la, e algum tempo se passa. Irmãos, o choro só aumenta de volume, começa naquele comecinho do nascimento, nhê, 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 mas logo eles ganham a garganta, abrem a boca, não dava mais para esconder. Uma decisão tem que ser tomada. Eu agarro comigo aqui, tento ocultar, calar a boca dele, mas não é mais possível. O que eu faço então? O pai vem com uma ideia. Cutuca quem está assim: pai tem cada ideia. O pai vem com uma ideia e diz assim: mulher, vamos fazer um cesto, vamos betumar bem ele. Coisa de homem, né? Só homem pensar numa ideia dessa. Vamos fazer um cesto, vai ser um barco, nós vamos colocar no rio e ele vai navegar. Irmã, que ideia é essa, pelo amor de Deus? Mas a Bíblia diz, meus amados, que aquela mulher topa. Porque na nossa vida como pais, chega uma hora que os nossos braços não alcançam mais, que as nossas forças não têm mais como resolver, que os nossos conselhos não são ouvidos, que as nossas broncas não fazem sentido, que a nossa correção já não faz mais como. Chega uma hora que nós temos que entregar no rio de Deus, porque um filho pode fugir do olhar dos seus pais, mas ele jamais vai escapar das suas orações. Os seus filhos, os meus filhos, os nossos filhos podem escapar dos nossos olhares, dos nossos conselhos, mas jamais escaparão das nossas orações. Moisés é colocado no rio e a água vai levando ele por caminhos que muitas vezes pareciam perigosos e de morte.
mas eu quero liberar uma palavra para você. Quando o Senhor conhece o coração de um pai, quando o Senhor conhece o coração de uma mãe, que intercede pelos seus filhos, que crê pelos seus filhos, pode acreditar, meus amados, a mão de Deus vai se estendendo onde sua mão não se estende, o poder de Deus vai chegando onde você não chega. Eu quero declarar que nós estamos gerando uma geração poderosa para esta nação, poderosa para este tempo, uma geração de homens e mulheres abençoados por Deus. O menino vai, a providência de Deus assume o controle. Segura na mão de quem está do seu lado e diga assim: às vezes na vida você precisa contar e confiar que a providência de Deus está no controle. A mão providente de Deus sustenta aquele pequeno barco, livra-o dos perigos, salva-o dos caminhos. A mão providente de Deus conduz ele até um lugar aonde a filha de Faraó está tomando seu banho e nota o pequeno cesto. Abre o cesto e vê um menino formoso e belo. Diz assim: vai chamar Moisés, porque das águas eu o tirei. Moisés então é introduzido para ser filho da filha de Faraó. Mas a mãe que orou, gerou, chorou, não fica desamparada. Pela mesma mão de Deus que o guiou quando foi, o traz de volta. E ele é criado, amamentado e instruído sob a influência de Joquebede, protegido, guardado e sustentado. Eu quero dizer para você, querido, que Deus é poderoso para trazer o filho que foi. Deus é poderoso para reconduzir o filho perdido de volta a casa. Deus é poderoso para guardar os nossos segundo o seu propósito. Deus é poderoso para abençoar nossa família segundo a sua vontade. O Deus da família, Ele é o Deus fiel. Quantos podem dizer amém e dar glória a Deus? Moisés é criado, sustentado e mantido, para lá na frente um dia cumprir o seu propósito. Porque ele sai da casa de Joquebede, termina o seu tempo na casa de sua mãe, e agora vai para o Egito, onde lá vai ser ensinado, instruído, criado, mentoreado, e vão trazer informações, e vão trazer para ele cultura, e vão trazer para ele ciência. Mas deixa eu te dizer, nenhuma ciência, nenhuma informação, nenhuma cultura é tão poderosa quanto a semente da educação de uma mãe. 40 anos de idade, homem feito, poderoso, mas havia uma semente no seu coração plantado por sua mãe. Sua mãe já havia morrido, mas Moisés se tornou aquilo que havia sido prometido para ele. Deixa eu te dizer, minha amada irmã que está aqui hoje, o Senhor é fiel, e aquelas promessas com respeito aos seus filhos vão se cumprir. Deixa eu dizer a você, jovem, moço, moça, você pode correr, mas a sua mãe plantou uma semente na sua vida, te trazendo para a igreja. Você pertence ao Senhor e aos propósitos dEle. Quem é Joquebede? Joquebede é a mãe que não entrega, é a mãe que não desiste, parceira de um Deus que não decepciona. Será que os pais podem levantar as mãos e dizer: eu sou parceiro de um Deus que não decepciona? As mães, os pais, nós podemos dizer como igreja, somos parceiros de um Deus que não decepciona. Será que você pode dar um aplauso bem forte ao Senhor? Dá um glória a Deus bem forte aí. A segunda mãe que eu queria falar com vocês é Ana. Para mim é o nome mais bonito da Bíblia. Ana, feminino, porque o mais lindo é Jesus, você sabe. Ana
é a mãe intercessora. No capítulo 2 de 1 Samuel, Ana, quando chega diante do sacerdote Eli, diz assim: por este menino orava eu. Na verdade é o tema da nossa reunião de terça-feira à tarde, mães de joelho, filhos de pé. O tema é esse, né? 1 Samuel, capítulo de número 2, acho que verso 27, se não me falha a memória. Por este menino orava eu. Ela vai ao altar, ao tabernáculo, e apresenta o seu filho ao sacerdote, diz assim: esse é o filho por quem eu orava, é o filho por quem eu clamava. O poder da oração de uma mãe. Bispo está repetindo, mas tem algo que não vai escapar na vida de nenhuma mãe. A mãe é intercessora. A mãe é a que cobre em oração. A mãe tem um segredo quando ela ora. Deus, eu não sei, Ele tem uma linha direta para as mães. Oração de mãe, meu irmão, oração de mãe é poderosa. Oração de mãe é mais que oração de apóstolo. Oração de mãe vai além da oração de bispo. Oração de mãe, supera a oração de pastor. Oração de mãe é oração. A oração da mãe de Ana, ela começa antes mesmo dele nascer. Samuel é gerado em oração. A Ana era estéril. Seu ventre não podia fazer a grande obra de trazer uma cópia divina à terra. Ana começa a orar. Ana começa a pedir. Num determinado dia, ela vai ao altar de Deus e faz um voto com Deus. Faz uma aliança com o Senhor. Para aqueles que duvidam, eu quero dizer: faça votos e propósitos pelos teus filhos e você verá que o Senhor há de fazer uma grande obra. Eu me lembro ainda menino, muito novo, meu irmão Otávio era muito doente. Por vezes eu vi o Otávio, se não morto, como morto. Otávio sofria de crises respiratórias terríveis. Por vezes chegamos a ver no colo como que morto, roxo, preto, sem respirar. Quantas vezes passamos esse susto, eu menino. Mas logo minha mãe se converte. Na última situação que eu me lembro, depois ela me corrija se eu estiver errado, mas eu lembro que numa das crises, e essa na minha memória foi a última, tantos médicos corriam, e corríamos a tanto tipo de simpatia, feitiço, o que tivesse apelava, ia. Não, isso é bom, corre lá. Tem um negócio, uma garrafada que faz, vai lá. Tem um outro trem que se você passar lá, dá certo. Faça isso, vai em tal lugar. E muitos médicos e muitas questões espirituais. E a família buscando. Mas eu lembro de uma crise que a minha mãe pega o Otávio e diz assim: Senhor, o Senhor me deu. Se o Senhor quiser levar, o Senhor leva. Mas se o Senhor deixar, o meu filho é para te servir. Otávio ficou bom. Nunca mais teve doença. Se tornou forte, se tornou saudável. E minha mãe mirou em um e acertou no outro. E eu virei pastor. Mas eu acho que ela deve ter criado uma confusão lá no céu. Porque ela sempre erra o nome dos filhos na hora de chamar. Eu acho que na hora de consagrar, não, porque agora eu tenho voto, eu entrego o Júlio para ser pastor. Mas não era o Otávio? Ah, já anotou Júlio, vai esse mesmo. Mas eu acho que Deus gostou da ideia, porque olhando os três, o mais difícil de ser pastor seria eu. Quando você faz um propósito com Deus, pode acreditar, Deus vai honrar a sua casa, Deus vai honrar a sua família. Vem para o altar de Deus fazer aliança com Ele, e você vai ver as bênçãos de Deus descer sobre a tua casa. E hoje nós estamos aqui. Meu irmão acabou de ir embora agora no culto das 5. Estava com a sua família aqui, sua esposa servindo a Deus. Eu estou aqui pregando para vocês. Meu irmão está ali atrás da câmera. Quem está me assistindo agora só está assistindo porque o meu irmão está ali atrás. Nós estamos todos aqui na casa do Senhor, servindo a Ele, adorando a Ele.
Minha filha estava aqui dançando há pouco, meu filho está aprendendo, envolvido no ministério. E hoje de manhã, tinha umas crianças para cantar no coral infantil, e deu tilt em umas crianças. Mariana, sem pensar, foi lá, catou o microfone, puxou a música sozinha hoje de manhã. Eu falei, ainda fui pegar no pé da Érica, falei, Érica, você fica botando só a Mariana para cantar, o pessoal vai falar que você fica falando com o bispo, que bota o pessoal para cantar, só os filhos do bispo, não sei o quê. Rezei o sermão para a dona Érica, né? E ela falou assim, eu vou fazer o quê? As outras crianças não cantou. Ela catou o microfone e cantou, o que eu ia fazer? Eu falei, tá bom então, né? Irmã, quando seu marido fala tá bom então, ele está falando, desculpa aí, eu errei. É o jeito dele, entendeu? Mas você fica tranquila. Porque homem é assim, homem é meio difícil pedir desculpa para a esposa, é meio difícil, meio complicado. Mas geralmente quando o maridão quer assim, ele vai tentando acertar as arestas, entendeu? Meio que de boa. Ele pergunta se você está querendo alguma coisa, está precisando de negócio. Na verdade está dizendo assim, ó, eu errei lá atrás, mas agora você quer que eu lá vou? Está precisando de alguma coisinha? Quer que eu vou buscar um pão? Está precisando que pegue um negócio ali? Ó, deixa que eu busque. Na verdade é o jeito dele dizer assim, ó, eu estou arrependido, quero me consertar. Aí eu falei para ela falou, ela pegou. Sabe o que é isso, meu amado? Voto no altar, filho entregue diante do Senhor, consagração diante de Deus. Quando você tem compromisso com Deus, pode crer, as bênçãos de Deus vão entrar na tua casa, vão entrar na tua família, vão entrar no teu lar. Nós precisamos disso hoje. Tem muita gente negligenciando o altar. Tem muita gente abrindo mão do compromisso com o altar de Deus. Tenha votos e propósitos com Deus e você vai ver, o Senhor vai honrar um por um. O tempo pode passar, mas a memória de Deus não é escassa não. Antes de Samuel nascer, aquela mulher estava no altar, colocando a vida dele diante de Deus. O Senhor honrou a fé dela, ela honrou seu compromisso com Deus, ela entrega seu filho nas mãos de Deus, ela não segura para ela, e de ano em ano ela ia a Siló trocar a veste do filho, era uma veste mais longa, era uma veste maior, não porque ele crescia só em tamanho, mas porque estava se tornando um grande homem de Deus. Samuel se tornou o líder da sua geração. Samuel se tornou o conselheiro de reis. Samuel se tornou a voz de Deus para a sua nação. Samuel se tornou um grande líder na história. E nós estamos aqui hoje falando, sabe por quê? Porque teve uma mulher mãe que foi fazer voto no altar de Deus pelo fruto do seu ventre. Eu quero desafiar vocês, amadas mães e amados pais, entrando na carona desse Dia das Mães. Façam votos no altar de Deus pelos seus filhos, consagre-os ao Senhor, dedique-os a Deus, apresente-os a Deus, e eles vão poder correr o quanto quiser, mas a mão de Deus vai alcançá-los, eles serão levantados, serão instrumentos poderosos, serão homens de família, serão líderes no que fizerem, terão caráter e excelência, estarão debaixo de uma influência. Diga comigo, Deus protegeu a mente do pequeno Samuel. Escute isso. Samuel é tirado de casa ainda muito moço, colocado na casa do Senhor. À sua volta estavam Ofni e Finéias, pessoas terríveis, homens malignos. A Bíblia os chama de filhos de Belial, filhos do diabo. Filhos do diabo cercando a vida do pequeno Samuel. Escute, olhe para mim, essa palavra vai ser poderosa. Eu estou vendo como uma bomba caindo no inferno agora. Filhos do inferno convivendo com o pequeno Samuel, jogando suas ideias, passando seus maus exemplos, transmitindo suas conversas. Mas a Bíblia diz que o pequeno Samuel não se deixou influenciar. Ele havia sido marcado para servir a Deus. Ele havia sido separado para servir o Senhor. Ei, os nossos filhos estão marcados para andar com Deus. E prepara, levanta a mão e recebe isso. A influência deste mundo podre não irá corrompê-los. Eu creio. Eu creio. Eu creio.
Seu filho vai sentar do lado de filhos de Belial na escola. Seu filho vai almoçar junto a filhos de Belial no trabalho. Seu filho vai fazer trabalhos por finais de semana e madrugadas, TCC, encerrando o curso, passando mais tempo com alguns filhos de Belial do que com a própria família quando estiver encerrando a universidade. Mas deixa eu dizer uma coisa: estarão sarados e santos, cobertos e abençoados, prontos para viver a promessa de Malaquias 3,18, e vereis a diferença entre o que serve a Deus e o que não serve, entre o ímpio e o justo. Deus há de marcar a nossa geração como a geração da diferença. Samuel cresce, educa seus filhos, e um dia Samuel diz assim: sua mãe já não estava mais ali, mas Samuel reúne toda uma nação. Quantas pessoas eu disse? Uma nação. E ele diz assim: se alguém nesse país todo tiver alguma coisa para dizer da minha vida, do meu caráter, da minha conduta, é prova ou não é prova? Se eu devia algo a alguém, se eu falei alguma palavra e não cumpri, se eu assumi algum compromisso e não honrei, se eu cometi um deslize com alguém nesse país inteiro, por favor, me digam agora. E a Bíblia diz que toda a nação de Israel calou-se. Houve silêncio, porque Samuel era irrepreensível, correto, e não podia ser diferente. Samuel foi santificado no altar de Deus. Os meus filhos, os teus filhos, os nossos filhos estão aqui conosco hoje. Não estão, bispo? Estão aqui comigo e com você, sendo santificado no nosso culto, santificado na nossa adoração. Como pode? Em 1 Coríntios 7, a Bíblia diz que o fruto de um homem e de uma mulher crente são chamados de santos. Os meus filhos são santos. Os meus filhos e seus filhos são santos. Ainda que aqui não estejam, mas estão sendo consagrados culto após culto ao Senhor, e eu sei, Deus há de fazer a diferença. Eu profetizo boas notícias envolvendo sua família, boas notícias envolvendo a sua casa. A terceira e última mãe que eu afirmo nessa noite, não podia ser diferente, é Maria. Deus, quando pensa como enviar, como chegar no mundo, de que maneira eu irei ao mundo? Deus já havia visitado o mundo de muitas formas. Deus já havia visitado o mundo num clarão de fogo. Deus já havia visitado o mundo em um vento poderoso. Mas Deus decide vir ao mundo como homem. Como eu irei ao mundo como homem? Eu vou ao mundo porque no mundo eu tenho um instrumento capaz de reproduzir a minha imagem. O anjo Gabriel é enviado à casa de Maria. E ele diz: bem-aventurada é você, mulher. Deus escolheu a sua vida. Porque o plano da salvação da humanidade passa pelo ventre de uma jovem. Eu libero essa palavra sobre a tua vida. Mais do que uma pessoa. Quando você, mulher, gerou um filho, quando você, moça, vier a gerar um filho, eu declaro isso: você está gerando mais do que um RG, um CPF, um registro.
você está gerando planos de Deus na terra, propósitos divinos no mundo. Eu não coloquei apenas um ser humano, 2 seres humanos, 3 seres humanos a mais. Eu trouxe essa terra, quando gerei meus filhos com a minha esposa, planos divinos para o mundo. Quantos podem dizer aqui, os meus filhos são planos de Deus? São projetos divinos. Diga: no grande plano de Deus, as mães trazem ao mundo os seus executores. Toda vez que Deus tem um plano, Ele precisa de alguém. E para gerar alguém, Deus precisa de uma mãe. Diga para quem está perto de você: os planos de Deus começam no ventre de uma mãe. Provo biblicamente, Jeremias capítulo de número 1. Jeremias: antes que você estivesse no ventre da sua mãe, eu te separei. Deus teve um plano e procurou o quê? Um ventre. Isso é forte demais, gente. Deus disse assim: eu preciso de um profeta. Vamos procurar um ventre? Pois no ventre dessa mulher eu vou construir o que eu penso, o que eu imagino. A minha visão vai ser gerada no ventre de uma mulher. Coisa boa ser mãe, né? Maria, o maior dos meus planos não pode acontecer sem o teu ventre. O Espírito Santo gera Jesus em Maria. Começa um tempo de matança, mas Maria vê seu filho ser livre. Chega uma hora da vida de Jesus que 2 coisas acontecem no coração de Maria. Melhor 3. A primeira, diz a Bíblia que Maria guardava tudo em seu coração. O coração de uma mãe é um mistério que eu não quero tentar decifrar nessa noite. O coração de uma mãe é algo que a gente não consegue interpretar. Conforme as coisas iam acontecendo, os fatos iam ocorrendo, a Bíblia diz que Maria ia guardando no coração. Eu digo para você, minha irmã, que talvez se vê impotente diante de algumas situações. Deus conhece o seu coração. A Bíblia diz, meus amados, que conforme as coisas iam acontecendo em Maria, não tinha resposta, não tinha solução, não tinha caminho. E as mães são assim, quando não podem fazer nada, apenas guardam no coração. E que o Espírito Santo ministra o meu coração, é que tem mães aqui que guardaram algumas coisas no coração. Mas Deus que sonda os corações e as mentes está neste lugar. Talvez você está guardando uma preocupação, talvez você está guardando uma aflição, talvez você está guardando uma dúvida, e Deus te trouxe aqui hoje para falar: o que eu gerei no seu ventre já tinha um plano pré-determinado. O que eu gerei no seu ventre já tinha um propósito escrito. Talvez muitas coisas encheram o seu coração, mas renova a esperança nas minhas promessas nessa noite. Segundo momento é quando Maria vê Jesus, já não mais sobre o seu domínio, já não mais sob o seu controle, mas pronto para cumprir o que Deus tem. Irmãs, irmãos, mães, e também você pai, vou te dar essa moral de pregar para você hoje.
Guarde isso no seu coração. Há um Deus no céu que vai levar os seus filhos a um ponto aonde você vai ver tudo se cumprindo na vida deles. Onde tudo que foi dito. Jesus já tinha 30 anos e nada aconteceu. Não é? Jesus já tinha 30 anos e nada do prometido havia se manifestado. Deus tem sua hora de agir. Deus tem um momento certo de entrar na história. Talvez você está dizendo, já se passaram 30 anos e eu ainda não vi esse menino, a bênção que ele pode ser. Eu quero dizer para você hoje, Deus tem a hora. Porque foi isso que Jesus disse para Maria: ainda não chegou a minha hora. E eu quero dizer para você, mãe, que está no tempo da espera, esperando seu filho se levantar como homem de sucesso, como homem cheio do Espírito Santo, uma mulher de Deus. Quem sabe você está olhando dizendo assim: não foi assim que eu sonhei. E o Espírito Santo está dizendo, como Jesus disse para Maria: a hora vai chegar, a hora vai chegar. A hora dos teus filhos está chegando e eles vão ser uma bênção nas mãos de Deus. Eu termino com isso. Na história de Maria, logo que Jesus nasceu, uma profecia lhe foi dada. Disse assim: moça, uma espada vai atravessar o seu coração. Lá atrás Deus estava falando da cruz. Lá atrás Deus estava falando do Calvário. Há uma hora na vida de todo ser humano que ele enfrenta a cruz. E a cruz de cada homem, a cruz de cada mulher, é uma cruz para ele, mas é uma espada no coração de sua mãe. Eu vim aqui hoje ser um profeta de Deus para as mães. Pense comigo, querida irmã, o que foi para Maria assistir Jesus pendurado na cruz do Calvário, derramando sangue por nós, sofrendo dores por nós. Olhar aquele moço bom que só fez o bem. Olhar aquele menino que cresceu com ela, agarrado na sua saia. Ver aquelas mãos que ela beijou com carinho, que toda mãe gosta de beijar, sendo passadas por um prego cruel. Os pezinhos, tão gostoso, pezinho de criança, de neném. Imagine Maria com o pezinho de Jesus. E aqueles pezinhos agora atravessados. Para a mãe todo filho é lindo. É ou não é? Mas a Bíblia diz que na cruz o rosto de Jesus foi desfigurado. Diz que nem ao mesmo podiam olhar para a face dele. Viravam o rosto de tão terrível, pavorosa, sofrida que ela estava. Era um prego nas suas mãos, eram pregos nos seus pés, coroa de espinho, humilhado, cuspido, lança que cortava, carne que rasgava no chicote, escárnio que saía da boca dos homens. Naquela hora Maria tinha uma espada que rasgava o seu coração. O dia passa, 3 da tarde,
Jesus entrega o seu espírito, sofre a dor da morte. Algumas pessoas ajudam a sofrida mãe, que abraça seu filho, que ali já não está mais, apenas um corpo frio e sujo. De alguma maneira o limpam e o colocam dentro de um túmulo. Uma espada atravessada fica no coração de Maria. E não é assim com cada mãe quando vê o filho sofrer? Que se pudesse, tomava o lugar. Que se pudesse, ia para a cruz no lugar dele. Deixa eu dizer para você, mãe que está aqui, pai também. Os nossos filhos, os meus e os seus, passarão pela cruz. A vida nos reserva desafios, dores e batalhas que a gente tem que enfrentar. É claro que se eu pudesse, assumiria as dores dos meus filhos, entraria no lugar deles, no seu vale de sombra e morte. Mas tudo que eu posso sofrer como pai, você pode sofrer como mãe. É aquela espada aguda atravessada no peito. Mas escute. Passa o primeiro dia. Passa o segundo dia. Passa o terceiro dia. É domingo. O dia está amanhecendo. O túmulo recebe um terremoto. Uma luz poderosa brilha nele. O filho de Maria, o moço chamado Jesus, vence a morte, passou o seu calvário, a espada arrancada do peito daquela mulher, e ela vê seu filho cumprindo integralmente o que Deus havia prometido. O que isso quer dizer a você? Eu divido minha mensagem em dois caminhos. O primeiro e importante é dizer a você, pai e mãe, quando seu filho passar pelo Calvário, é lógico que uma espada cortará o seu peito, mas não se esqueça, a promessa de Deus é fiel, a promessa de Deus é verdadeira. A prova passa, a dor vai embora, e logo a alegria da vitória chega. Seu filho está em luta e dor, sofra com ele, mas nunca deixe de dizer: vai passar, vai vencer. Jesus ressurge dos mortos para dizer: eu venci, eu venci. Seu filho vai vencer, sua filha vai vencer, sua casa vai vencer. Eu creio. Eu disse que minha mensagem dividida em dois. Uma é essa. Isso passa. O vale passa. A dor passa. Nossos filhos vão vencer e ser aquilo que Deus prometeu que seriam. Levante suas mãos e diga, mesmo que você não é pai nem mãe ainda, mas diga: meus filhos serão o que Deus prometeu que seria. Vamos dizer: os meus filhos serão o que Deus prometeu que seria. Há uma unção de Deus alcançando os filhos neste lugar. Há uma unção de Deus alcançando os filhos nesta casa. Filhos que estão na escolinha, filhos que estão sentados aqui, filhos que não estão aqui,
mas onde quer que estejam, estão debaixo dessa palavra. Filhos que ainda não nasceram, mas recebe aí, nascerão para viver a vontade de Deus. Aleluia! Mas esse final da minha mensagem também tem um outro caminho. Quer dizer para você, Deus entregou o seu Filho, Jesus, para que eu e você pudéssemos ter a garantia de que os nossos filhos têm pelo sangue de Jesus um caminho de salvação. Diga comigo: o caminho de salvação dos meus filhos já foi aberto pelo sangue de Jesus. Quantos creem nisso? Fiquem de pé. Receba essa palavra como uma palavra de Deus para a sua vida e para a sua família. Vamos aplaudir ao Senhor neste lugar. Mais forte. Dá glória a Deus. Aleluia. Coloque as duas mãos no coração e diga: os filhos são herança do Senhor, comprados pelo precioso sangue do Senhor Jesus. A minha família foi destinada para a salvação. Todos podem dar glória a Deus aqui neste lugar e aplaudir ao Senhor, porque há um rio de bênção, de vitória, chegando em nossa casa, chegando em nossa família, chegando em nosso lar. A vitória de Deus está aqui. Chuva de bênção está chegando sobre a tua casa agora. Chuva de milagre, chuva de resposta, chuva de cura e de avivamento. O seu lar é lar bendito do Senhor. Deus escolheu sua família nesta noite para derramar bênçãos sobrenaturais. Pai, eu abençoo cada família aqui representada. Oro por cada mãe aqui hoje. Peço a tua bênção por cada pai. E nesse altar nós entregamos nossos filhos em nome do Senhor Jesus. Você crê? Amém? Vamos nos preparar para a ceia. Esse sangue, esse sacrifício precioso. Os obreiros, pastores, venham me ajudar. Vamos adorar a Deus. Bendito seja o Cordeiro, Aleluia. que na cruz por